Vamos então aprender um pouquinho mais, é um texto muito lindo que está diante de nós, Gênesis 35, de 5 a 8. Vamos ler o texto e eu vou dividir o texto, como sempre faço, em 3 partes. Nós chamamos essas porções da Bíblia, que tem uma certa divisão natural, nós chamamos, é o nosso hábito, né? Chamarmos de uma perícope. Uma perícope é isso, é um trecho, é um pedaço, é um excerto de um texto maior. Então o que nós temos aqui nos versículos 5 a 8 é isso, é uma perícope. Então nós vamos estudar essa perícope, esse pedaço do texto, esse pequeno parágrafo. Nós vamos estudar nesta noite. Eu não vou apresentar toda a perícope para vocês, porque nós temos uma carga teológica um pouco intensa no versículo 5, e eu quero aproveitar o versículo 5 para tratar, para instruí-los acerca de outros assuntos que o versículo 5 toca, pelo menos em que ele toca, pelo menos indiretamente. E eu quero então apontar esses assuntos para vocês. No momento devido, os irmãos saberão que assuntos são esses. Vejam então Gênesis 35, versículos 5 a 8. Diz assim: E tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas, e não perseguiram aos filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz, chamada Betel, que está na terra de Canaã, ele e todo o povo que com ele estava. E edificou ali um altar, e ao lugar chamou El-Betel, porque ali Deus se revelou quando fugia da presença de seu irmão. Morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho que se chama Alon-Bacute. Esse é o nosso trechinho. O trecho que está diante de nós vamos dividir em 3 etapas. A primeira etapa nós vamos chamar de livramento. A primeira etapa, ela abrange o versículo 5. Então vamos dar esse nome ao versículo 5. Livramento é a primeira etapa nesse trecho da história, nessa perícope. A segunda etapa nessa história, nós vamos chamar de adoração, e abrange os versículos 6 e 7. Então, os versículos 6 e 7 recebem esse nome. É a segunda etapa presente aqui neste trechinho da história. A primeira, nós temos então livramento. A segunda, adoração, consubstanciada nos versículos 6 e 7. E por último, nós temos no versículo 8 a terceira etapa, a desventura. No versículo 8 fala de algo que traz essa palavra em nossa mente: desventura. Algo ruim aconteceu. E nós então vamos ver cada uma dessas etapas. Vamos então olhar para a primeira etapa. Os irmãos devem ver aí, observem aí o versículo 5, que o versículo 5 ele tem uma carga teológica importante. E a carga teológica do versículo 5 é importante porque serve para corrigir alguns pensamentos atuais acerca de Deus. Nós temos sido bombardeados todos os dias com pensamentos, com ideias erradas sobre Deus. E isso é extremamente prejudicial, porque sempre que alguém cria e emite um pensamento errado sobre Deus, esse pensamento é reducionista, ou seja, é um pensamento que reduz Deus. Deus se torna menor nesse pensamento. Esses pensamentos que os homens têm, essas ideias que os homens criam acerca de Deus, elas nunca, quando partem só do coração deles, não da análise do texto bíblico, não do estudo da palavra, esses pensamentos sempre, quando eles nascem puramente no coração humano, na mente carnal, sempre eles reduzem Deus, sempre. E nós estamos cercados de pensamentos assim. E o versículo 5 nos ajuda a corrigir isso,
a não abraçarmos os pensamentos errados que há por aí, que brotam de corações marcados por carnalidade, por pecado, por exaltação do ser humano, e nos coloca diante de um Deus verdadeiro, do Deus bíblico. Então nós olhamos a partir de textos como esse, e a nossa adoração se torna uma adoração melhor direcionada, regada por pensamentos corretos, por conceitos corretos, por uma visão correta daquele que é adorado por nós. Então o versículo 5 vai nos ajudar muito nessa direção. Vejam então como o versículo começa. O versículo que nós damos o título de livramento diz assim: e tendo eles partido, os irmãos devem se lembrar. A história está em andamento aqui. O que aconteceu? Os irmãos se lembram muito bem do que aconteceu. Eles viviam nas proximidades de uma cidade chamada Siquém. Isso, a família de Jacó. Não era uma grande família, uma família muito grande, mas havia lá o clã de Jacó, com os seus filhos já adultos, e moravam ali nas proximidades de Siquém. E os irmãos se lembram do que aconteceu. Uma menininha, uma adolescente, como é comum acontecer nessa idade, saiu de sob o cuidado dos seus pais e foi ver as filhas da terra. Foi tentar observar ali, conhecer a cultura, os costumes e as moças do lugar. E nisso, ela foi abordada por um príncipe ali de Siquém, e ela foi deflorada por esse príncipe. E então o que fizeram os irmãos dela, especialmente Simeão e Levi? Eles fizeram um acordo com aquele príncipe. Aquele príncipe estava profundamente apaixonado por Diná, pela irmã deles, pela filha de Jacó. E eles disseram: olha, nós permitimos que você case com a nossa irmã, desde que você e todos os homens de Siquém sejam circuncidados. E aquele príncipe, que também se chamava Siquém, ele estava tão apaixonado que ele e seu pai, chamado Amor, o seu pai, Amor com H, ok? Não é amor, né? Não era o homem love, não é isso, né? O nome dele era Amor com H, né? E ele concordou com isso, porque ele queria que o seu filho se casasse com a moça por quem ele estava perdidamente apaixonado. Então, eles, juntamente com todos os homens da cidade de Siquém, se circuncidaram. E Simeão e Levi, então, ao terceiro dia depois da circuncisão, eles invadiram a cidade quando eles não podiam se proteger, não podiam lutar. E eles mataram todos os homens da cidade, todos. Inclusive o príncipe Siquém e seu pai Amor. E, além disso, eles tomaram todos os bens da cidade, tudo, saquearam tudo. Não só na cidade, mas no campo, o gado e tudo que eles tinham. E pegaram as crianças e as mulheres e transformaram as crianças e as mulheres em escravos. Irmãos, o que eles fizeram, Simeão, Levi e os demais filhos de Jacó, o que eles fizeram foi um crime terrível. Não foi um genocídio, porque não mataram as crianças e as mulheres, mas foi uma terrível matança, cruel, traiçoeira, sangrenta, algo inaceitável. É um dos maiores crimes cometidos aqui na Bíblia. É assustador porque eles foram extremamente covardes. Aqueles homens que eles atacaram não podiam reagir. E essa maldade certamente despertou, como Jacó diz no capítulo 34, despertou a fúria dos cananeus ao redor. E os israelitas se tornaram então odiáveis diante daqueles povos todos. Porque eles não agiram assim num momento de guerra. Não era uma situação de guerra. Quando é uma situação de guerra, nós entendemos a defesa, o ataque, tudo isso, mas não era isso. Eles tinham feito um acordo pacífico. Eles tinham estendido a destra da concórdia e se aproveitaram disso para matar cruel e traiçoeiramente os homens de Siquém. O que eles fizeram foi errado. E esse texto mostra com isso o tipo de gente que compunha a família de Jacó. Ou seja, o povo da aliança, irmãos, só era o povo da aliança pela graça de Deus, porque era um povo mau. Os filhos de Jacó eram maus, e nós veremos essa maldade em outros momentos aqui no capítulo 35. Não eram heróis, santos, que nós admiramos, não, eles eram maus. No capítulo 35 nós aprendemos que Rúben se deitou com Bila, concubina de seu pai. Irmãos, é algo que não dá para medir a maldade
de um ato como esse. E aprendemos depois no capítulo 37 que eles foram capazes de vender um irmão como escravo, José. Queridos, vender o irmão. Eu até entendo, eu tenho 2 irmãos, tenho vontade de vendê-los às vezes. Mas ninguém tem coragem de fazer isso, dá vontade, mas a gente não tem, não perpetra o ato. Mas eles fizeram isso, venderam José como escravo, eram homens maus. E nós vemos isso aqui. Então, isso desemboca então nesse versículo 5, eles têm que ir embora. E notem, é importante observar o seguinte: a partida deles tem um propósito. Os irmãos devem olhar o versículo 1, veja o que acontece no versículo 1, já estudamos isso. Diz assim: disse Deus a Jacó, levanta-te, sobe a Betel e habita ali. A ida deles, a saída deles de Siquém era uma ordem de Deus. Deus ordenou isso. Por quê? Existe a explicação no versículo 1, diz assim: faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Deus mandou eles saírem de Siquém, irem para Betel, com o objetivo: vocês vão para lá, para que vocês realizem um ato de adoração ali. E então nós estudamos os versículos 2 até o 4, mostrando aí as instruções que Jacó deu ao seu povo para que fossem a Betel e realizassem esse ato de adoração. É importante observar, em Betel algo vai acontecer muito importante. Deus vai reforçar as promessas que ele fez no capítulo 28. Os irmãos não podem perder isso de vista, porque é isso que justifica a proteção de Deus. Por que Deus protege gente assim? Por que Deus protege sanguinários, traiçoeiros, perversos, como esses aqui? Por que Deus faz isso? Deus faz isso porque Deus está vinculado a uma promessa graciosa. É essa promessa graciosa, essa aliança que Deus fez com os patriarcas, que faz com que Deus proteja esse povo. Nós vemos isso, nós vemos que Jacó e os seus descendentes faziam parte dessa aliança graciosa já no capítulo 28. Os irmãos se lembram do capítulo 28, o que aconteceu quando Jacó estava fugindo de seu irmão Esaú e indo para Betel. Vejam, os irmãos devem se lembrar disso. No capítulo 28 há uma promessa presente nos versículos 13 e 14. 13 e 14, fala assim, 28, 13 e 14. Vejam a promessa: perto dele estava o Senhor. Isso aconteceu quando Jacó ainda era solteiro, não tinha filhos, nada, nem família. Ele estava fugindo para Harã, da presença do seu irmão Esaú, que queria matá-lo. O texto diz: perto dele estava o Senhor e lhe disse, Deus falando a Jacó: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. Vejam, Deus se vinculou com uma promessa. Ele se vinculou a Jacó e aos seus descendentes. É por isso que ele protege esse povo, mesmo esse povo sendo perverso. O texto prossegue: a tua descendência, ele diz, será como o pó da terra. Eles não podem ser exterminados pelos cananeus. Mesmo eles tendo praticado o crime que praticaram, os cananeus não poderão destruí-los. Por quê? O texto diz: a tua descendência será como o pó da terra. Eles vão se multiplicar muito. E o texto prossegue: estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Aqui o texto toca no cristianismo. Por que as famílias da terra serão abençoadas? Por meio da descendência de Jacó. Porque no futuro, da descendência de Jacó, sairá o Messias. Por meio de quem? Todas as nações poderão conhecer o Evangelho e a salvação. Então notem, nós olhamos para essa promessa e começamos a entender por que Deus está protegendo esse clã tão perverso. Existe uma promessa de que esse clã não seria exterminado. E Deus então vê aquele pecado, reprova essas coisas, mas Deus é fiel às suas promessas. E ele então não extermina aquele povo. Voltando para o capítulo 35, vejam como mais para frente, no versículo 11 e no versículo 12, Deus reforça essa promessa.
Mesmo esse povo, mesmo os filhos de Jacó sendo tão perversos, mesmo eles tendo cometido tantos crimes, vejam o que Deus diz no versículo 11 e no versículo 12. Chegaremos nesses versículos um dia. Mas vejam, versículos 11 e 12 dizem assim: disse-lhe mais, Deus falando: eu sou o Deus Todo-Poderoso, sê fecundo e multiplica-te, uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. A terra que dei a Abraão e a Isaque, dar-te-ei a ti, e depois de ti, a tua descendência. Deus reforçou essa promessa a Jacó, em Betel, depois que Jacó já tinha sua família, seus filhos, e depois que aquele crime terrível contra os siquemitas já tinha sido perpetrado. Então nós vemos essas coisas acontecendo aqui. Nós entendemos porque Deus protege Israel aqui no versículo 5. Havia essa aliança, havia essa promessa, e as promessas de Deus não podem ser anuladas pela infidelidade humana. As promessas de Deus, a aliança de Deus, não pode ser invalidada por causa da maldade humana. A maldade humana tem o poder de fazer muitas coisas, mas ela não tem o poder de anular a promessa de Deus e a sua fidelidade. Isso ela não faz. Vamos voltar para o versículo 5. Vejam o que diz o versículo 5. É muito importante ver aqui. O texto diz: e tendo eles partido, então estão indo para onde? Para Betel. A viagem vai terminar em Hebrom, ao sul de Israel. Essa viagem começa agora, vai até Betel, mais ou menos no centro de Israel, e depois termina em Hebrom. Em Hebrom, Jacó vai se encontrar com seu pai. O nome de seu pai era Isaque. Ele vai se encontrar com seu pai depois de muitos anos, depois de mais de 20 anos, vai se encontrar com seu pai e vai participar ao lado de Esaú, ele vai participar do sepultamento do seu pai Isaque. Então é uma jornada importante, porque é uma jornada, conforme nós falamos no primeiro dia que tratamos do capítulo 35, é uma jornada que envolve uma época de passagem. As coisas antigas estão ficando para trás. Uma nova geração está surgindo. Pessoas estão morrendo. Pessoas ligadas à história pregressa de Jacó estão morrendo. Uma nova geração está surgindo. E nós veremos então a morte, no finalzinho do capítulo, nós veremos então a morte de Isaque. E começa então uma nova época. E não é uma época muito positiva. Não é uma época muito boa. Porque os filhos de Jacó são maus. E estamos caminhando e vendo isso. Mas vejam, o texto então prossegue. Vejam que interessante acontece aqui. O texto fala assim: tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas. É interessante isso aqui, porque notem bem, aquele clã era um clã pequeno, e Jacó estava apavorado. Quando Jacó viu o que seus filhos fizeram com os siquemitas, de modo covarde e cruel, ele ficou desesperado. Ele até esqueceu a promessa que Deus havia feito no capítulo 28. E vejam no capítulo 34 o que ele diz no versículo 30. Vejam, e vejam como esse medo é um medo muito bem fundado. Vejam o que ele diz: então disse Jacó a Simeão e a Levi. Isso depois que eles mataram os siquemitas. Vejam o que Jacó falou. Vejam como ele fez uma análise correta da situação. Ele disse: vós me afligistes e me fizestes odioso entre os moradores desta terra. Ele disse: olha, o que vocês fizeram me destruiu. Eu estou frito agora. Os moradores aqui ao redor, os povos ao redor, as outras cidades, os outros povos aqui de Canaã, eles vão me perseguir. Porque o que vocês fizeram despertou um ódio terrível de todas as nações à nossa volta contra mim. E nós somos pequenos, somos uma família. O texto prossegue: vós me afligistes e me fizestes odioso entre os moradores desta terra, entre os cananeus e os ferezeus, sendo nós pouca gente, reunir-se-ão contra mim, e serei destruído, eu e minha casa. Eles mereciam isso?
Irmãos, acho que mereciam. Acho que mereciam. O que eles fizeram, queridos, inaceitável. E Jacó percebeu isso e disse: olha, o que eles vão fazer é isso. Nós perdemos a confiança e a amizade deles. Eles vão se reunir numa confederação de tribos, vão formar um exército poderoso e nós não poderemos resisti-los. E eles vão nos massacrar. Eles vão fazer conosco exatamente o que vocês fizeram com aqueles homens, com a diferença que eles não serão traiçoeiros. Eles vão fazer isso num contexto de guerra, de batalha. E o que eles vão fazer será isso: eles vão aniquilar Israel da face da terra. É isso que vai acontecer. E farão isso com bons motivos. Então, nós chegamos no versículo 5 e nos deparamos com isso. O terror de Deus invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas. O que Deus fez? Deus fez o seguinte: olha, esses povos não vão atacar Israel. Mas Israel merece. Mas eles não vão. Porque eu vou infundir no peito de cada cananeu medo. O Senhor pode fazer isso? E o livre-arbítrio deles? Não me interessa o livre-arbítrio de ninguém. Eu vou colocar medo no coração deles, pavor. Eles, com todas as suas forças, com todos os seus exércitos e com todas as suas motivações, até justas, eles não terão coragem de atacar essa pequena família. Eles não terão coragem. Eles ficarão aterrorizados só de pensar em enfrentar vocês. Deus fez isso. E vejam, o texto prossegue e mostra o resultado disso. O texto diz: e não perseguiram aos filhos de Jacó. Eles não perseguiram os assassinos traiçoeiros. Não fizeram isso. Por quê? Porque estavam desesperados e com medo. Isso aconteceu porque Deus foi gracioso. Deus foi fiel à sua aliança. Não foi por mérito, não foi porque eles eram os queridinhos, não foi porque eles eram bonzinhos e justos, não. Essa proteção sobrenatural de Deus infundindo terror no coração dos cananeus ao redor, isso aconteceu por pura graça de Deus e por sua fidelidade à aliança que ele havia feito com os patriarcas. Queridos, é nesse ponto que eu quero apontar para os irmãos algumas verdades que devem estar na nossa mente para que nós não pensemos como os perversos pensam. Nós somos o povo de Deus. O nosso pensamento é um pensamento que procede não das nossas percepções naturais, não da nossa análise dos fatos, a nossa análise subjetiva dos fatos. O povo de Deus é diferente. O povo de Deus pensa a partir da instrução que recebe. É assim que nós pensamos. A nossa consciência funciona não com base nas nossas percepções naturais, não. A nossa consciência funciona a partir das instruções que nós recebemos da palavra de Deus. Então, quando recebemos essas instruções, nós passamos a pensar a partir dessas instruções. E assim caminhamos neste mundo. Nós temos nossas opiniões, temos os nossos pensamentos próprios, temos os nossos pareceres, nossos insights pessoais, temos tudo isso. Mas, quando essas coisas todas conflitam com a instrução que recebemos de Deus em sua palavra, nós cedemos e dizemos: eu tenho que mudar meu pensamento. Porque o meu pensamento foi instruído e está sendo instruído em outra direção. Então eu tenho que ajustar a minha mente àquilo que o Senhor está dizendo em sua palavra. Então, por que estou dizendo isso? Porque nós estamos vivendo uma época em que existe no coração de pessoas espalhadas pelo mundo inteiro, existe um desejo muito forte, um sentimento muito forte de ódio contra Israel hoje. É um ódio muito intenso. É assustador o que temos visto.
E é curioso notar que sempre foi assim. Às vezes passamos por alguns períodos, algumas décadas, de descanso nesse campo. Os judeus passam por algum período de descanso nesse campo, mas logo esse ódio é reacendido numa escala assustadora. Por que isso acontece? O que acontece no contexto mundial, na mente mundial, que faz com que continuamente a chama do ódio contra os judeus seja acesa? Nós olhamos e não entendemos. Nós vimos no século passado o Holocausto, realizado ali pelos alemães, pelos nazistas, na metade do século passado, do século XX, e ficamos perplexos com aquilo, assustados com aquilo, e dizemos, meu Deus, aquilo nunca mais vai acontecer. E hoje então, nós olhamos para o cenário moderno e percebemos que aquilo pode acontecer novamente. Quando nós vemos os pareceres das pessoas, dos universitários, de certas pessoas influentes aí na formação do pensamento e das opiniões das pessoas, nós vemos esse mesmo ódio, e isso nos assusta. Eu vi um post de um servidor público da área de educação em Minas Gerais. E ele escreveu o seguinte, isso causou um grande impacto, inclusive no governo de Minas. Ele escreveu o seguinte: judeu sionista no Brasil é para ser esculachado. Eu não sei direito o que é esculachado, mas imagino que seja alguém esculachado, alguém linchado, talvez, não sei. Acho que é isso. Judeu sionista no Brasil é para ser esculachado e morto nas ruas. Ele escreveu: ainda chegará esse momento em que nenhum de vocês judeus estará vivo aqui no Brasil. O que é isso? Isso parece um nazista falando. Ele falou isso, e isso expressa o sentimento de muita gente, e nós não entendemos o porquê disso. Parece que desde aqueles dias, desde os tempos dos patriarcas, na formação do povo, existe um sentimento voltado para o extermínio de Israel. As pessoas acreditam, as pessoas pensam que a causa palestina é uma causa apenas que luta por território, dizendo o seguinte: olha, nós queremos terra para vivermos em paz com nossas famílias. Irmãos, isso não é verdade. Os palestinos não querem só território. Os palestinos querem o extermínio do povo judeu. Eles querem que não exista mais nenhum judeu na face da terra. E isso acontece ao longo dos séculos, sempre foi assim. Eu estou dizendo essas coisas para os irmãos, porque eu quero apontar para os irmãos uma forma correta de pensar sobre isso. Nós não podemos olhar para Israel como os santinhos de Jesus, e não podemos olhar para Israel como pessoas que merecem o nosso rancor por causa das suas injustiças. E a palavra de Deus nos dá a medida certa, em textos como esse, que vemos Deus protegendo Israel, mesmo Israel cometendo seus crimes, e em outros textos que eu quero apontar para os irmãos nesta noite. Mas vejam um exemplo do que estou dizendo. Vejam na história de Ester. Vejam o que acontece na história de Ester. Os irmãos devem ver aí no capítulo 4 de Ester. Vejam que interessante acontece aqui. Ester no capítulo 4. Os irmãos devem se lembrar que o capítulo 3 de Ester mostra um personagem terrível chamado Amã. Amã ficou muito bravo com um judeu chamado Mordecai, ou Mardoqueu. E ele ficou muito bravo com um judeu chamado Mordecai, ou Mardoqueu, porque Mordecai, ou Mardoqueu, não se curvava diante dele. Ele era um homem importante, mas Mordecai se negava a se curvar diante dele. Por causa disso, Amã, que tinha muita autoridade política, estabeleceu, com apoio do rei Xerxes, ele estabeleceu um decreto. Agora vejam o decreto que ele fixou. Está no capítulo 3, versículo 13. Vejam o decreto.
Vejam como era o decreto. Diz assim: enviaram-se as cartas por intermédio dos correios. Versículo 13, capítulo 3. E a todas as províncias do rei, para que se destruíssem, matassem e aniquilassem de vez a todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um só dia, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e que lhes saqueassem os bens. Esse foi o decreto que o rei Xerxes apoiou. Os judeus têm que ser aniquilados. Quando Mordecai soube disso, ele tentou interferir pedindo que a rainha Ester fizesse alguma coisa. E a rainha Ester ficou com medo de interferir. Vejam então o que Mordecai diz para Ester, sua sobrinha, no capítulo 4. E aí nós vemos a visão de Mordecai. Veja, Ester 4, 13 e 14. Veja o que diz. Então lhes disse Mordecai que respondessem a Ester: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Que Mordecai disse: olha, esse decreto para extinguir os judeus, de um modo ou de outro, não vai prosperar. Isso eu sei. Se você não interferir, como rainha que é, Deus vai agir de outra forma. E Deus vai livrar os judeus. Isso eu sei. Você vai morrer. Você vai morrer e as casas do seu pai. Vocês vão morrer. Mas Deus vai levantar uma libertação de alguma forma, e os judeus não serão exterminados. Por que Mordecai sabia disso? Mordecai sabia disso porque ele sabia que o povo de Israel, mesmo quando se trata de um povo rebelde contra Deus, rebelde contra a lei de Deus, desobediente, rejeita o Messias e tudo mais, esse povo ainda é alvo dessa aliança, é objeto dessa aliança. E o Senhor então preserva esse povo. Tentaram aqui, no Império Medo-Persa, tentaram destruir Israel e não conseguiram. Nós aprendemos na história de Ester que Amã foi enforcado e os judeus foram honrados. E isso acontece diversas vezes. E hoje é assim também. Querem destruir Israel, querem matar todos os judeus, mas nós que somos crentes sabemos que isso não pode prosperar. Isso não podia prosperar no passado, porque por meio de Israel Deus traria o Messias ao mundo. E isso não pode prosperar no presente, porque há promessas feitas a Israel que ainda não se cumpriram. Se Israel for aniquilado, essas promessas não se cumprirão nunca. Mas a ameaça permanece. Vejam o que diz o Estatuto do Hamas, no capítulo 1, artigo 7. Eu vou ler para os irmãos o Estatuto do Hamas, capítulo 1, artigo 7. Fala assim: apesar de que tais ligações estejam distantes, e apesar de que a continuidade da jihad, a guerra santa, foi interrompida por obstáculos colocados no caminho dos combatentes da jihad por aqueles que gravitam na órbita do sionismo, o movimento de resistência islâmica aspira a concretizar a promessa de Alá, não importando quanto tempo levará. O profeta, que as bênçãos e a paz de Alá recaiam sobre ele, disse: a hora do julgamento não chegará, até que os muçulmanos combatam os judeus e terminem por matá-los. E mesmo que os judeus se abriguem por detrás das árvores e pedras, cada árvore e cada pedra gritará:
Ó muçulmanos, ó servos de Alá, há um judeu atrás de mim, venha e mate-o. Eles creem que esse dia chegará, em que até as pedras e as árvores clamarão para que os muçulmanos matem, exterminem os judeus. Esse sentimento ainda existe, tem se protraído no tempo, chegou até nós, estamos perplexos diante disso, isso tem acontecido. Como devemos pensar? O que devemos colocar em nossa mente que nos instrua diante disso? Temos que olhar para os judeus como o povo bonzinho, santinho, povo que é a menina dos olhos de Deus e devemos defender inclusive seus crimes? Ou devemos fazer o contrário? Devemos nos posicionar como inimigos e dizer, esse povo é um povo perverso e tem realmente que ser combatido. Como devemos agir? Irmãos, a palavra de Deus não nos deixa à mercê dos nossos pensamentos. A palavra de Deus nos instrui. O que eu vou passar para os irmãos agora são ensinamentos do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo e o próprio Senhor Jesus nos dão instruções sobre isso. Os irmãos devem pensar a partir dessas coisas. Nós devemos aprender, diante da situação que estamos vivendo, nós devemos aprender que o povo de Israel é para nós uma espécie de contradição. O povo de Israel deve ser visto por nós como uma espécie de contradição. Esse povo é um povo inimigo. Inimigo. E nós devemos olhá-los como inimigos. Pastor, sim. Sim. A Bíblia mostra isso. Esse povo é nosso inimigo. Pastor. Então, viva o Hamas? Calma. Calma. Esse povo é inimigo. Terrível. Não somente nosso inimigo, mas esse povo é inimigo de todos os homens. Terrível. Mas é isso que a Bíblia diz. Então o que fazemos? Vamos então apoiar a causa palestina. Palestina livre, né? Do rio até o mar. É isso? Não. 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 Por que não? Porque esse povo é amado. O quê? Não estou entendendo. Esse povo é inimigo ou esse povo é amado? Esse povo é inimigo e esse povo é amado. Ah, é isso. A nossa visão, então, do povo de Israel é uma visão mesclada, mista e até contraditória. Esse povo é um povo inimigo e esse povo é um povo amado. Vejam os textos bíblicos para que você não pense que o pastor está inventando isso. Não. Vamos aprender, vamos formar a nossa opinião e os nossos pensamentos a partir do texto bíblico. Vejam o que diz o texto. Mateus 10:17. Vejam com atenção. Mateus 10:17. Vejam como esse povo é inimigo. É um povo inimigo. Um povo perverso. E devemos olhá-los assim, como inimigos. Vejam, Mateus 10:17. Diz assim: e acautelai-vos dos homens, diz o texto aqui em Mateus 10:17, porque vos entregarão aos tribunais. E vejam, e vos açoitarão nas suas sinagogas. Quem tem sinagoga? Quem se reúne em sinagoga? Os judeus. Quem vai nos açoitar? Os judeus. Eles são nossos inimigos. Muito triste isso, mas é a verdade bíblica. Os judeus são nossos inimigos. Vejam a causa disso em 2 Coríntios. Veja a condição espiritual desse povo terrível. É um povo terrível. Deus quis exterminá-los várias vezes, mas ali os mediadores de Deus, Moisés, por exemplo, interferiu. Mas em algumas ocasiões, o próprio Deus quis exterminá-los e fazer de Moisés uma grande nação, já que ele era descendente dos patriarcas, e Moisés intercedeu em favor do povo, porque é um povo de dura serviço, é um povo rebelde, é um povo mau. Veja 2 Coríntios, no capítulo 3, vejam como é difícil a condição espiritual dessas pessoas. 2 Coríntios 3,
14, 15 e 16. Veja o que diz. 2 Coríntios, desculpem. No capítulo 3. Versículos 14, 15 e 16. Diz assim: mas os sentidos deles, os judeus, os sentidos dos judeus, se embotaram. Pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, do Antigo Testamento, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Vejam, os judeus, quando leem o Antigo Testamento, não conseguem entender. E não conseguem ver a salvação que há em Cristo por meio da leitura do Antigo Testamento. Por quê? Porque o coração deles está obscurecido. Há um véu sobre o coração deles. O texto diz que quando eles se convertem, então o véu é removido. Mas agora, nesse exato momento, o judeu incrédulo, quando lê o Antigo Testamento, ele não consegue ver Cristo no Antigo Testamento. Porque há um véu no coração desse povo. É um povo mau, de coração obscurecido. Vejam um texto pesado demais, irmãos, em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, virem as páginas da Bíblia, vejam com que cores horríveis os judeus são pintados aqui. 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículos 14, 15 e 16. Veja o que diz. Estamos formando o nosso pensamento acerca dessas coisas todas. Estamos instruindo a nossa mente acerca desses assuntos todos tão atuais. O texto diz assim, no capítulo 2, versículos 14, 15 e 16. Fala assim: tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia, em Cristo Jesus. Porque também padecestes, da parte de vossos patrícios, as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. E agora ele vai falar dos judeus. Vejam a análise que ele faz dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram, e não agradam a Deus, e são adversários de todos os homens. Meu Deus! Fora com esses judeus. Viva o Hamas. É assim? Terrível isso. E fala no versículo 16: a ponto de nos impedirem de falar aos gentios, para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Essa é a apresentação que Paulo faz dos judeus. Eles são inimigos, nossos inimigos, inimigos de todos os homens. Mas vejam, quando nós continuamos a ler as Escrituras, aprendendo mais sobre esse povo, encontramos um paradoxo. Esse povo é também um povo amado. Vejam em Romanos. Vejam o que acontece em Romanos. E vamos caminhando na construção de um pensamento equilibrado e correto e bíblico. Veja o que diz Romanos, versículos 1 a 5. Fala assim: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. São israelitas. Vejam agora como ele descreve esse povo. Pertence-lhes a adoção. Eles foram adotados por Deus. E também a glória. As alianças pertencem a eles. A legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas. E também deles descende o Cristo. Cristo era judeu. E vejam, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Eles são amados. Vejam no capítulo 10 de Romanos, 10. Vejam o que Paulo fala sobre eles. Paulo não odiava esse povo.
Ainda que ele soubesse que eles eram inimigos, Paulo não os odiava e não queria o extermínio deles de forma nenhuma. Pelo contrário, orava por eles, sofria por eles e os amava profundamente. Veja o capítulo 10. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles, dos judeus, são para que sejam salvos. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Fala, olha, eu sofro por causa deles, a minha súplica é que eles sejam salvos, porque eles são zelosos das coisas de Deus, mas sem entendimento, e por isso rejeitam a cruz de Cristo. Mas eu oro por eles, eu sofro por eles, eles são inimigos, mas eu os amo. Se eu pudesse, eu trocaria a minha condição de salvo, para que eles fossem salvos no meu lugar. Esse é o pensamento do apóstolo Paulo. Vejam o capítulo 11, versículo 25. Vejam o que o apóstolo Paulo diz. Capítulo 11, versículo 25. Fala assim: porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Ele diz, os judeus têm o coração duro, não todos eles, mas uma grande parte deles tem o coração duro, mas esse endurecimento é temporário, isso vai passar, isso vai durar até que perdure, até que passe a plenitude dos gentios, o tempo que os gentios pisarão a cidade santa. E diz, quando isso acabar, versículo 26, e assim todo Israel será salvo, diz o texto. Quando isso vai acontecer? Está explicado no mesmo versículo. Virá de Sião o libertador, o Messias estará em Sião, e ele apartará Jacó das suas impiedades. Quando Jesus voltar, eles verão aquele a quem traspassaram, chorarão, se arrependerão e serão salvos. Esse é o plano de Deus para eles. Eles são inimigos? São, mas são amados. E Deus tem um plano para o futuro, de salvar todos eles quando Jesus voltar. Eles olharão para Jesus e crerão em Jesus e serão salvos e dirão, bendito que vem em nome do Senhor. Versículo 27 diz, esta é a minha aliança com eles. Essa aliança persiste. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Eles são inimigos? Sim, mas também são amados. Como nós devemos olhar para os judeus hoje? Vemos os judeus lá na guerra contra o Hamas. Ficamos revoltados algumas vezes quando vemos os judeus matando civis. Geralmente a imprensa realça muito isso, a morte de civis pelos judeus. E nós olhamos e dizemos, será que Israel não está exagerando? O que eles estão fazendo? Nós temos que defender os crimes dos judeus, se é que eles cometem algum. Nós temos que fazer essas coisas. Nós temos que olhá-los da perspectiva correta. Eles são inimigos, são nossos inimigos. Mas temos que amá-los profundamente. Vejam o resumo disso no versículo 28. Versículo 28 resume tudo o que eu falei. Vejam, quanto ao evangelho, são eles inimigos. E o texto diz, por vossa causa. O quê? Eles são inimigos do evangelho por nossa causa? Sim. Por quê? Meu Deus. Tantas coisas para aprender, não é? Tantas coisas para aprender. Porque os judeus são inimigos do evangelho por nossa causa. Quem sabe, levanta a mão. Alguns sabem. Por quê? Porque, para ser membro da igreja, agora eu tenho que responder isso. Você não pode mais. Quem não souber vai ser excluído da igreja por falta de zelo nos estudos. Porque os judeus são inimigos do evangelho por nossa causa. Por quê? Bom, para saber isso, você tem que ler o versículo 11 e 12. Olhem só o que Deus fez. Versículos 11 e 12. Pergunto, pois, os judeus, aqui falando dos judeus, tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios. Quando os judeus rejeitaram o evangelho foi oferecido para quem? Para nós.
Ah. Então a rejeição deles foi boa para nós. Foi. Ah, mas isso é fantástico. Vamos orar para que eles rejeitem mais. Não. O apóstolo Paulo vai colocar tudo na perspectiva certa. Vejam, ele fala que ele fez isso para que os judeus ficassem com ciúmes de nós. Nós somos salvos, eles não. Nós temos o Messias, eles não têm. Então o objetivo era colocá-los em ciúmes. Veja o versículo 12. Ora, se a transgressão deles, o fato de terem rejeitado o evangelho, redundou em riqueza para o mundo. Eles rejeitaram. E nós somos convidados para a festa. Eles disseram, eu não vou entrar na festa da salvação de Deus. Ok, não. Então vou chamar os gentios. E chamou. E nós fomos. A rejeição deles foi boa. Aí Paulo diz, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Ele diz, olha, não torçam para os judeus continuarem rejeitando, porque se a rejeição deles foi vantajosa para nós, queridos, como seria a aceitação deles? Nós temos um apóstolo Paulo judeu. Já imaginaram se tivéssemos 100? Ou 1000? Meu Senhor, isso seria simplesmente vida para todo o nosso planeta. Mas Deus trabalha de outras formas. E Ele então endureceu Israel. E dessa forma fez com que o evangelho chegasse até nós. Vejam o versículo 15. Porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, senão vida dentre os mortos? Mas note a primeira parte do versículo. O fato de terem sido rejeitados trouxe reconciliação ao mundo com Deus. Então eles são inimigos do evangelho. Por causa de quem? Por nossa causa. Deus fez com que a rejeição deles fosse proveitosa para nós. E nos tornamos participantes então das alianças, e do seu Cristo, e do seu Messias, e da salvação que Ele oferece. Então, eles são inimigos, diz o texto. Volte para o versículo 28. Quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Agora vejam. Quanto, porém, à eleição, o que eles são? Amados. Por causa de quem? Por causa dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Deus fez uma aliança com os patriarcas. E os judeus então são amados por causa dos patriarcas. São inimigos do evangelho por nossa causa, mas são amados por causa do patriarca, por causa dos patriarcas. Como então devemos olhar para o povo de Israel hoje? Temos que olhar para o povo de Israel dessa perspectiva. Não é a mídia que vai fazer o nosso pensamento. Não são as posições de esquerda dos governos totalitários que vão fazer a nossa cabeça. Não são os posicionamentos de direita que tentam justificar qualquer erro de Israel. Nada disso. O que vai fazer o nosso pensamento é a palavra de Deus. E olhando para a palavra de Deus, nós dizemos o seguinte: Israel é inimigo, mas é amado. Eu vou tomar cuidado com Israel, porque eles são meus inimigos. Mas eu vou amá-los, orar por eles, evangelizá-los e fazer tudo pelo bem deles, porque eles são amados por causa dos patriarcas. Um dia o Senhor os trará para si e todo Israel será salvo. Essa é a visão equilibrada e correta dessas coisas. Essa é a visão instruída pela palavra de Deus, uma visão equilibrada. Israel é inimigo, Israel é amado, e é assim que eu vou caminhar. Muito bem. Tendo dito isto, meu Deus, às vezes eu entendo porque eu tenho esse aneurisma na minha cabeça, né? Tanta coisa para falar, acho que o sangue na minha cabeça fica borbulhando e acaba surgindo um monte de aneurisma na minha cabeça. Vocês são inimigos e amados também, pelo jeito. Estou brincando com vocês.
É uma alegria poder ensinar os irmãos, mas é que eu não consegui terminar o que eu queria falar. Porque tudo isso que eu falei para vocês tem por objetivo situá-los numa forma de pensar correta na situação em que estamos vivendo. A situação presente nos deixa divididos, sem saber o que pensar. E eu achei por bem instruí-los na palavra de Deus para que os irmãos tenham o pensamento correto. E não se deixem levar nem por um lado nem pelo outro, mas somente pelo que a palavra de Deus diz. E vejam de forma equilibrada esse povo de Israel, povo inimigo, povo amado. Mas existem lições teológicas no texto que eu tenho que compartilhar com vocês, e não deu tempo. E as lições que eu quero apontar aqui, que não deu tempo de falar hoje, mas eu vou falar na semana que vem, são as seguintes. Deus é fiel nas suas promessas. Ele acompanhou Jacó desde Betel. Ele falou: eu vou estar com você. E aconteceram tantas coisas, e Deus continuou protegendo Jacó e sua família. Ele é fiel apesar dos nossos erros, e veremos isso na semana que vem. É muito lindo isso. Senhor, obrigado, porque apesar dos meus crimes, dos meus desvios, das minhas maldades, o Senhor continua a me proteger, porque o Senhor é fiel às suas promessas. Isso é bom demais de saber. Se para estar comigo Deus dependesse da minha fidelidade, da minha bondade, queridos, eu estaria sozinho. Mas Ele está conosco, mesmo apesar das nossas falhas e desvios, porque Ele é fiel ao que prometeu. E isso independe do modo como eu reajo tantas vezes, até porque nem sempre eu sou fiel. Outra verdade que vamos ver na semana que vem: o plano de Deus suplantou o plano dos cananeus. É importante lembrar isso, porque isso ensina algo sobre Deus. Os cananeus tinham um plano, Deus tinha outro. Então o que Deus fez? Deus olhou para os cananeus e disse assim: olha, eu tenho uma vontade, mas eu tenho que respeitar a vontade de vocês. Eu não posso ser um Deus desrespeitoso. Então respeita, eu não queria fazer isso, mas eu tenho que respeitar a vontade de vocês. Foi isso que Deus fez? Não, esse é o Deus que inventaram lá fora. Não é o nosso Deus. Nós veremos então na próxima semana como Deus age quando os propósitos humanos entram em conflito com seus propósitos. Os cananeus queriam exterminar Israel, mas o propósito do Senhor prevaleceu. E nós veremos isso na semana que vem. Outra lição importante que vem do versículo 5. Olha quanta coisa sai do versículo 5, né? Quanta coisa. Mais uma lição do versículo 5. Deus tem autoridade para invadir o coração de quem Ele quiser e incutir nesses corações o que Ele quiser. Mais uma vez, um Deus diferente do Deus lá de fora. O Deus lá de fora faz o quê? Eu queria fazer isso, mas você não deixa. Não é assim o Deus lá de fora? Eu queria fazer isso, mas você não deixa. Eu tenho que respeitar as suas decisões. Queridos, o Deus da Bíblia não é assim. O Deus da Bíblia não é assim. Deus tem autoridade e poder para invadir o coração de quem Ele quiser e incutir nesses corações o que Ele quiser. E eu tenho alguns exemplos aqui das Escrituras do que Ele fez. É impressionante o que Deus faz, invadindo o coração de alguém e colocando ali o que Ele quer. E nós vamos estudar isso na semana que vem, e depois vamos ver as outras etapas dessa perícope que temos estudado. Tenho dito aqui que Deus infunde terror no coração das pessoas. Ele fez isso com os cananeus, e Ele pode infundir o que Ele quiser no coração de quem Ele quiser. Ele pode impingir o que Ele bem entende. Isso é importante para nós. Eu quero encerrar dizendo o seguinte: se Deus tem esse poder de incutir no coração de quem Ele quiser o que Ele quiser, isso significa que Deus pode incutir no seu coração pureza. Ele pode fazer isso. Se você é alguém que tem um coração sujo, Deus pode incutir no seu coração pureza. Se em seu coração existe inveja, Deus pode incutir no seu coração bondade. Se no seu coração existe mágoa, Deus pode incutir no seu coração perdão.
E mais, o mais importante, se no seu coração existe incredulidade e você não crê em Jesus, Deus pode incutir no seu coração fé. Um dia Davi olhou para o seu coração. Ele pecou com Batseba. E quando ele foi exortado por Natã, ele se arrependeu terrivelmente. E nesse processo ele olhou para o seu coração e viu um coração sujo. E ele disse assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ele sabia, só Deus pode fazer isso. Ele olhou para o seu coração e viu. Disse: eu preciso que Deus mude isso no meu coração. Cada um aqui conhece seu próprio coração. Eu não conheço. Às vezes a gente percebe algumas coisas, mas quem conhece mesmo o seu coração é você. E você sabe das manchas que há no seu coração. A mancha da inveja, a mancha da mágoa, a mancha do ódio, a mancha do orgulho, a mancha da tristeza que nada afasta, a mancha do medo. O Senhor conhece tudo isso, a mancha da impureza, da imoralidade. Tudo isso você pode ver no seu coração. Mas Deus pode mudar tudo isso. Ele é o Deus que invade corações. Ele quebra as muralhas dos corações. Ele arranca as portas dos corações com seus ferrolhos. E Ele entra nesse coração. Ele é capaz de mudar e reinar ali soberano naquele coração, afugentando desses corações todo o mal, todo o pecado, toda a impureza, todo o medo, tudo que é perverso e ruim. Ele pode invadir o seu coração e mudar tudo. E você pode então fazer uma oração semelhante a de Davi, dizendo: Senhor, cria em mim um coração diferente. Eu sou um crente frio. Eu tenho impurezas, tenho invejas, mágoas, temores tolos. Eu não tenho um amor intenso pelo Senhor. Eu sou um crente desmazelado. Ou pior, eu sou um incrédulo, não creio no Senhor Jesus. Invada meu coração. Invada meu coração. E arranca essas coisas de mim. E cria em mim um coração conforme o seu querer e a sua vontade. Faça essa súplica ao Senhor. O Deus que invade corações vai ouvir e transformar sua vida. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por esse versículo que estudamos e pelas lições que ele sugere, pelas lições que ele mais do que sugere, que ele propõe, que ele mostra. Ajuda-nos, ó Deus, a acolher tudo isso. Dá-nos, ó Deus, uma mente instruída por sua palavra. Que o mundo não seja o nosso mestre, que a mídia não seja a nossa mestra, que a política mundial não seja a fonte da nossa instrução, das nossas buscas, dos nossos valores, das nossas opiniões. Que somente a sua palavra seja a nossa mestra, porque seu Espírito fala nela e cremos nisso. Somos o seu povo, não queremos pensar como os demais, queremos pensar como o Senhor pensa. Por isso suplicamos que o Senhor nos instrua sempre, para que sejamos equilibrados e sábios em tudo que dissermos e pensarmos. Aprendemos hoje que o Senhor invade corações e pedimos, Santo Deus poderoso, que o Senhor invada o nosso coração, que o Senhor invada o coração desta igreja, de cada pessoa que está aqui me ouvindo agora, neste salão ou em casa, aqueles que ouvirão depois, que o Senhor invada o coração de cada um e afugente desses corações tudo que desonra o Senhor, tudo que nos afasta da sua vontade, tudo que te desagrada, e cria em nós, como Davi pediu, um coração puro. Renove em nós um espírito reto, justo. Que o Senhor faça isso em nós, ó Senhor, que invade corações, invada assim o nosso, rompe as barreiras, as muralhas, as portas do nosso coração e nos transforma de dentro para fora, por sua graça e por seu poder. Nós suplicamos essas coisas. Age no coração dos incrédulos, rompe as barreiras da incredulidade, para que sejam crentes, servos do Senhor,
e andem nos seus caminhos. Atua, Senhor, nos corações. Pedimos, em nome de Jesus, nosso Rei. Amém.